Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. Hoje, 2 de julho de 2013, esta é a edição 564 do programa, a última do ano 10 do Roda de Entrevista. Na próxima terça-feira, 9 de julho, estaremos chegando ao nosso 11º aniversário. O nosso convidado de hoje é o vereador Virmondes Cruvinel, do PSDB, o mais bem votado nas eleições do ano passado em Goiânia. 8.552 votos, o que, evidentemente, o credencia e o fortalece para o prosseguimento da sua já promissora carreira na nossa política do estado de Goiás. Comigo para essa entrevista, a Valéria Carvalho, companheira aqui da TBC, Tawane Garcia, jornalista, cientista social, Cristiane Rodrigues, da Rádio Aliança Notícias, e um especialista em política, que é o jornalista Divino Olávio, recém-eleito para o ressurgido, pelo empenho dele, o nosso tradicional e clube dos repórteres políticos de Goiás. Está voltando à cena pelo empenho do Divino Olávio, a quem eu teria o prazer de oferecer a minha colaboração. Virmondes Cruvinel, muito boa noite, prazer tê-lo aqui. Eu sei da sua agenda muito atuante junto à comunidade, você é um homem, sobretudo, de comunidade, de batalhar pelas causas populares, ações muito pontuais, em cima da melhoria de qualidade de vida, mas como um estudioso da política, advogado que é de carreira, procurador do Estado licenciado, obviamente que raciocina muito sobre os nossos desafios. E nós estamos num momento ímpar na vida política brasileira recente, que é esse confronto do país com uma realidade que emergiu das ruas, pondo à luz da discussão global e, sobretudo, acuando as nossas lideranças políticas, o clamor popular. Ou seja, o país não está bem e precisa consertar. E vem aí, inclusive, com uma polêmica proposta de um plebiscito para ou um referendo do que a população gostaria de ter em termos de reforma política, que eu sei é uma das suas especialidades. Começaria por aí. O que é melhor fazermos agora, Virmondes? Um referendo unicamente, uma constituinte exclusiva, enfim. E que linhas deveria ter agora esse projeto de reforma política? Boa noite. Boa noite, Reinaldo. É um prazer estar aqui também com todos os telespectadores, com jornalistas conceituados, debatendo assuntos da cidade e repercussão, inclusive, no país. A respeito das manifestações, na minha opinião, acredito que são legítimas, democráticas, e o momento em que vivemos, a classe política passa também a fazer uma reflexão desse cenário. Eu venho dessa geração que foi a geração da filhos dos que fizeram o movimento das diretas já. Na época, mais ou menos, do movimento Fora Collor, eu tinha cerca de 12 anos, ainda muito na transição aí da adolescência, né? Mas hoje eu pude perceber que essa geração que eu estou vivendo também, de alguma forma, percebe essa problemática, diferentemente daqueles outros momentos onde que o acesso à informação ainda muito limitado, com restrições, inclusive, a manifestações no momento de ditadura, pós-ditadura. Hoje nós presenciamos um novo cenário, um cenário onde que a praça não é apenas a praça física. A praça também é a praça virtual. A internet, a força das redes sociais repercute, inclusive, essa movimentação de força de uma democracia mais horizontalizada, aonde que o debate se fortalece. E é lógico, a população, as ruas cobram uma postura com relação à classe política, com relação a temas atuais, mas também a temas que já têm um certo tempo com problemas na administração pública. Questão de saúde, a questão de educação, dentre outros focos como a corrupção, são pautas das ruas. O debate da reforma política é um avanço, precisa acontecer. No plano do Congresso Nacional ficou muito limitado a pontuais discussões de partido, mas pouco se avançou. A ideia de se despertar realmente esse debate, eu acredito que é pertinente no momento. Alguns temas aí como a reforma política, a questão do fim de mandatos de suplentes para senador, se debater um voto distrital, uma forma onde se tem uma participação mais próxima aí dos cidadãos, até alguns temas mais polêmicos, como foi levantado pelo ministro Joaquim Barbosa, como a questão do recall, onde que o cidadão que escolhe o representante pode também tirá-lo, ou também a tese de candidaturas avulsas, são temas despertados a um debate maior. Agora, a minha preocupação, Reinaldo, é que isso não pode ficar aí sendo levado à torta e à direita, às vezes até com consultas plebiscitárias que são pertinentes, mas sem tirar o foco. Tem que ser discutido e apreciado esse ano para já valer para a eleição de 2014. Pois é, mas aí, vereador, veio um outro problema que é recorrente na vida política nacional. A falta
de vontade política para se fazer as coisas. O noticiário de hoje, por exemplo, está repleto de informações sobre a resistência que o Congresso já oferece à ideia da presidente Dilma de fazer essa reforma política. Nem mesmo na base aliada há uma unanimidade quanto às intenções dela. E no próprio PT há uma rachadura em termos de qual seria esse caminho, por onde persegui-lo e de que forma fazer-se a reforma política agora. E eu vou levantar uma outra tese, que aí é para discussão com o homem do PSTB, que é você. O líder maior do PSTB é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem uma entrevista dele hoje na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: passou da hora de buscar o apoio da oposição, que a presidente já deveria ter feito isso, para tentar conciliar o país. Qual que é a sua análise a respeito dessa situação de confronto? Primeiro, a tese levantada pela presidente no início de Assembleia Constituinte, na minha opinião, é inconstitucional. O debate de Assembleia Constituinte para um tema específico chega a soar até como uma ideia de um golpe, porque fere princípios da Constituição e cláusulas pétreas. Agora, você chamar uma discussão a respeito de plebiscito, ou a própria OAB levantou a ideia de uma iniciativa popular de lei como a lei do Ficha Limpa, por que isso? Trazer a sociedade para cobrar que os partidos políticos não fiquem a discussões pontuais e tragam o tema mais amplo da reforma política a ser apreciado. E apreciado, Reinaldo, para esse ano. Agora, na minha opinião, a presidente Dilma tem buscado aí corrigir alguns equívocos do passado. O correto administrador público não pode procurar dialogar com os movimentos organizados apenas em momentos de crise. E é o que nós testemunhamos agora. Já tinha um certo distanciamento aí do setor produtivo, também das classes, no caso dos movimentos sociais. O clamor era um certo global. distanciamento. No momento de crise, fez a discussão, chamou o diálogo também, as lideranças pontuais dos estados, os governadores, prefeitos das capitais. Agora, deixou de lado há um certo tempo a oposição. O que algo deve acontecer, chamar a oposição para um diálogo, a causa é maior, é buscar resolver algumas pautas que já têm um transtorno muito grande para a população brasileira, que hoje não se sente representada. Eu achei interessante uma denominação que o senador Pedro Taques fez a respeito da solidão na multidão. Ou seja, várias pessoas não se sentem representadas, estão indo para a rua justamente por isso, estão ali, mas isoladas de representatividade. Então a classe política não pode deixar de ouvir a opinião pública. Vereador, partindo desse pressuposto, né, que estão sozinhos na multidão, existe aí uma crise de instituição, que é o partido político. E o que essa horizontalidade do movimento, por um lado é bom, por outro lado é ruim, porque não tem como negociar, não existe novas lideranças. O senhor não acha que os partidos, eles, e aí eu vou colocar todos, né, tanto de direita, esquerda, centro, quem tem o status quo não quer deixar que a juventude assuma essas lideranças e talvez por isso tenha dado essa crise institucional, né, que as pessoas estão gritando fora partido, o que, na minha opinião, é um risco muito grande de ter um retrocesso na democracia, tendo em vista que a democracia só se constrói através de representatividade. Como que o senhor conseguiu romper isso dentro, que o senhor hoje está no PSD, né, que é um partido novo, porque o senhor saiu de outro partido, foi exatamente por isso, por essa velha forma de governar, onde as pessoas, os partidos, os caciques, né, os capas pretas, eles decidem e fica tudo como está. Foi por isso que o senhor mudou? Como que o senhor avalia essa questão dos partidos? Justamente essa reflexão, Talvani, obrigado pela pergunta, a respeito dos partidos políticos, que nos levam a reflexão entre um dos temas da reforma política, que é a questão da lista fechada. O meu posicionamento é contrário à lista fechada, até porque essas pessoas que estão fora das participações político-partidárias não sentem estímulos. Ou seja, apenas aqueles que já estão no mandato ou fazem parte de diretório estarão na lista, no topo da lista, o que distancia a população, ainda que mais, é esse né? reflexo. Então, assim, o posicionamento é contrário à lista fechada por isso. Fiz opções de participar da fundação do PSD justamente por esse diálogo mais amplo com a sociedade. O PSD hoje tem procurado se pautar, lógico, em todo lugar existe acertos e equívocos, mas tem procurado se pautar com um diálogo mais amplo, inclusive utilizando uma ferramenta que são as redes sociais. Vários debates que estão acontecendo no país sobre pautas ligadas à segurança, desenvolvimento econômico, a questão de saúde, ou seja, temas prementes na sociedade.